Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Meu filho, tem 23 do começo e 23 do fim. Para quem gosta de número espelhado, é a bênção das bênçãos. Meus queridos do céu, hoje é dia de eu fazer a visita lá do negócio política lá. Vamos ver qual é que é, né? Eu tô numa ansiedade, rapaz, que eu falo assim, mas rapaz, por que será que esses gajos me convidou? Por que será que me chamou para ir, né? Eu fico assim, ressabiado, sem entender muito o que acontece. Mas, como eu sempre faço, deixo fluir, deixo acontecer, deixo a coisa andar. E seja lá o que for, seja o que Deus quiser. Rezemos, meus queridos, rezemos e rezemos e rezemos. As coisas não são tão simples, tão fáceis, e não é brincadeira, mas estamos aí. Bom, é o seguinte, ontem teve live no canal principal, aula, um pouco rígido, como é de costume, porque as pessoas têm costume de pegar e falar sempre, o fulano falou, você falou, você falou, e as pessoas, eu explico, as pessoas não entendem. Vamos lá, existe uma regrinha que é assim, quando alguém fala, não significa que a pessoa falou aquilo, significa que você entendeu aquilo. Exemplo, eu chego e falo assim, eis que eu sou o caminho e a vida, ninguém vai para o céu senão por mim. Bom, Jesus pegou e falou isso. Muito bem, Jesus pegou e falou isso. Jesus falou a frase, isso, que também não é bem isso, né? Mas vamos lá. Vamos falar que ele falou na linguagem portuguesa, sem ser aquela linguagem, tipo, eu, caminho, vida. Ir a Deus. Pronto, porque é assim, né? Não tem conjunção, não tem nada. Então é como se fosse palavras soltas, picadas, que a gente tem que fazer a conotação. Mais ou menos o que acontece no mandarim, tá? Bom, vamos lá. Aí, a pessoa chega e fala assim, tá vendo? Aí vamos tentar fazer simulação, tá? Eu com Jesus. Né? Eu com Jesus. Tá vendo, seu Jesus? O senhor falou que ninguém vai para o céu se não for por você. Não, querido. Eu não falei isso. Você falou, tá falado. Não, eu não falei isso. Você entendeu isso. Aí chega uma outra pessoa e fala assim, nossa, Jesus, o senhor falou que sem os ensinamentos que o senhor passa, ninguém vai para o céu. Ah, você tá vendo? Isso foi o que eu falei. E não o que você falou. A frase é a mesma coisa. Os significados são diferentes. Então, quando a gente fala uma coisa, gente, presta atenção. Quando eu faço um ensinamento, quando eu faço uma explicação, não significa que é o que você entendeu. Se você entendeu desta forma, é o que você entendeu, e não o que eu falei. O que eu falei é coisa totalmente diferente do que você está entendendo. Eu não falo a linguagem dos homens, mas falo a linguagem dos céus. Então, alguns que estão conectados com os céus conseguem entender, outros não. E jamais pode comparar uma pessoa com a outra. Eu faço a minha missão. Eu sou julgado pela minha missão. A minha missão é minha missão. Não é porque eu sou um dos apóstolos de Jesus que eu não posso errar, como Judas. Entendeu? Eu não posso negar Jesus por 3 vezes, como Pedro. Estar em missão não significa ser limpo, puro e imaculado. Trabalhar para Deus não significa que eu sou o dono da verdade. A verdade está dentro de cada um. A minha função é trazer prismas, formas de ver a mesma coisa de forma diferente para as pessoas entenderem. Então eu venho e trago o amor de novo numa aula, trago o amor de novo em outra aula, trago o amor de novo em outra aula, e as pessoas vão vendo as formas de amar diferente. Esse é o grande desafio. Você, de fato, saber o que é o amor. E não o fulano falou que é o amor, então o amor é isso. Não.
Se você fizer isso, você vai para o mesmo buraco daquele que falou. O amor, meu querido, não se ensina, se faz. O amor não se explica, se sente. Então nós temos que tomar muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Cuidado com as coisas que nós pregamos, que nós afirmamos. Afinal de contas, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ok? Então, fica aí para afinar o aprendizado de ontem, afinar as situações, para que as pessoas parem de pegar e falar: o Chico falou tal coisa, Jesus falou tal coisa, fulano falou tal coisa, o presidente falou tal coisa, o ministro falou tal coisa. Não. Você entendeu isso. Eu entendi isso. Eu fiz. Então você tem que trocar. Professor, você falou isso. Não. Professor, eu entendi isso. Oh, meu Deus do céu. Agora nós estamos em outro nível. Sai do réu primário e nós vamos para o nível superior. Porque senão não tem condição. Isso aí é base da base da base da base da base. Isso é o básico do básico do básico do básico. Não pegar e falar em nome de outras pessoas. Quem é você para pegar e falar: Jesus falou isso? Quando eu vejo um religioso pegando e falar assim: Jesus falou para nós fazermos isso. Jesus falou mesmo? É, tá escrito. Ah, tá escrito. Que interessante, né? Jesus não está aqui para pegar e explicar exatamente o que ele quis falar. Jesus não quis falar isso, mas está escrito. Você entendeu isso porque está escrito. É igual da moça que pegou e perguntou sobre a questão dos mortos. Uma evangélica pegou e perguntou. Falou assim: professor, eu pegar e escutar e ver ET, eu estaria falando com os mortos, com os espíritos? Porque a minha religião proíbe de eu falar com o espírito. Chega a ser até ridículo, não? Porque ensinaram uma besteira para a pessoa. Porque se a pessoa lesse a Bíblia, ela ia ver que pessoas de Deus, reis de Deus, profetas de Deus, se comunicavam com os mortos. A única coisa que Deus condenava era com os entes falecidos. Deus falava assim: não falem com os mortos, mas não é com todos os mortos. Por isso que tem que ler a Bíblia. E tá claro isso, viu? Imagina se tivesse escondido. Não, mas está escrito aqui. Pois é, rapaz. Você tá pegando um pedacinho da frase só no contexto. Você não leu ela inteira. Quando você lê, você vai ver que tem até macumba. Macumba? É, um anjo ensinou a fazer macumba, rapaz. A Bíblia, então, ela pega e fala assim: quando você perder o seu ente querido, você não tenta evocar o seu ente querido que faleceu. Deixa seu ente querido na mansão dos mortos, ele está em desenvolvimento. Se você ficar evocando ele, você fica atormentando a vida dele, ele vai virar um egum. Não faz isso. Mas para saber sobre o futuro, saber sobre as coisas, ter uma visão de alguma coisa, tá lá. Um monte fazia isso. Leia que você vai se surpreender. Agora eu fiquei curioso para você, esse negócio da macumba. Tem macumba na Bíblia? Tem. Chegou um anjo e falou assim: ó, tá vendo? Aquela pessoa lá tá endemoniada, aquela mulher lá tá endemoniada. Só que para nós tirar aquele demônio de lá, nós vamos ter que, vamos lá no rio, vamos lá no lago lá, vamos pegar um peixe, pegamos um peixe bem grande, o peixe tentou comer até a mão da pessoa, olha, tão grande que era. Vamos pegar esse peixe aí, arranca ele aí, vamos arrancar o coração e o fígado dele, vamos queimar, e essa fumaça que a gente queimar, a gente vai expulsar esse demônio. Ué, macumba braba, rapaz, defumação com carne. Um anjo ensinou isso, uma defumação com carne, com fígado e coração. E depois vem pessoa me falar que a Bíblia não ensina macumba? Um anjo ensinou isso aí. Sabe o que está faltando para as pessoas? Parar de seguir religião sem ler o livro que é a base da religião. Como que uma pessoa segue uma religião sem ler o livro?
Como que uma pessoa segue o kardecismo? Vamos lá. Como que uma pessoa segue o kardecismo sem ler todos os livros do Kardec? Leia os livros do Kardec. A coletânea dos livros do Kardec. Precisa ler. Tem que ler. Isso aqui é a minha segunda leitura que eu estou fazendo. Como é que faz? Você segue coisas sem saber? Simplesmente tem um líder lá que vai falando para mim, eu vou engolindo. Aí o que acontece? O líder entende de ferrado, passa para você errado, você vende o peixe errado, você faz errado, e a culpa é de quem? Do líder? Ou é sua também por não ter pego e lido o que tinha que ler? Não compare nada nem ninguém. E o Chico é lindo e o fulano não é mais ou menos. Não, filho. O Chico Xavier estava numa guerra lá em Capela que atacou o inimigo, que atacou o próprio irmão, que gerou uma bomba atômica e explodiu Capela. O Chico era tão lindo, olha que lindo. Militar soltando bomba em cima dos outros. Resultado, se lascou, teve que vir no planeta Terra, se lascar aqui e recuperar os erros que fez. Então a gente tem que parar de endeusar as pessoas e ter como exemplos de conduta. Esse tipo de conduta ajuda a gente a evoluir. Esse não. Aquele sim. Esse não. Aquele sim. Porque senão nós não vamos sair do buraco. E falando em buraco, vamos ver o que os políticos andam enfiando nós dentro de algum buraco aqui. Ontem, meus queridos, o dólar caiu 0,76%, fechou em R$ 4,94, sem ajuda do Banco Central. Isso, pelo menos o que deu para perceber, tá? Porque o Banco Central não anunciou nada. Então é uma percepção, tá? Deixando bem claro. O câmbio tchaco que tinha subido voltou a cair, ou seja, pelo andar da carruagem, acabou a pressão em cima do dólar. O Banco Central segurou e agora caiu, graças a Deus. Só que as commodities estão subindo. Subindo e subindo. Bolsa de valor. Hoje subindo de novo a bolsa alemã. O DAX subindo 0,4%, 15.771. Ainda está naquele valor mediano, bem fora dos 16 mil. A Bolsa de Valores aqui do Brasil subiu com força por causa da votação do arcabouço. Subiu 1,5%, 116, 156, sendo que as votações foram à noite. Então, de dia, todo mundo se alegrou e ficou feliz. Agora nós vamos ver se a Bolsa gostou ou não gostou do que foi aprovado ontem nas votações pelo Congresso sobre o arcabouço. Vamos dar uma bisoiada? Vamos lá. Antes de mais nada, para a gente bisoiar esse negócio do arcabouço, que é a história que tem, vamos dar uma refletida em algumas coisinhas? Olha só o que saiu aqui no jornal da Infomone. Ocorrência será investigada. Que ocorrência que vai ser investigada, professor? Estou nervoso, estou preocupado. Banco Central comunica vazamento de dados de pouquinhas pessoas. 238 chaves Pix. Dados cadastrais de clientes da PHI Pagamentos que não afetaram a movimentação de dinheiro foram expostos. Está cadastrado na PHI Pagamentos? Seu dinheiro foi exposto. Agora, aí que está a questão. E se a moeda agora fosse digital? Você já viu vazamento de dados de gente de banco? Desculpa, mas eu não consigo identificar isso. Mas o Banco Central sim. Foi poucas pessoas, mas vazou. O que me garante que ninguém vai invadir o Banco Central e vai arrebentar o dinheiro digital de todo mundo? Olha, eu só observo. Porque essa nova guerra mundial que estão lançando pode ter uma linda desculpa para todos falando: olha, foram os hackers que zerou o dinheiro de todos, então a gente não sabe mais quanto de dinheiro cada um tem ou tinha. Por causa da guerra.
Nossa! E aí? E aí, pergunto eu, e aí, José? E aí? Cenas do próximo capítulo? Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo? Vamos. Rezemos, meus queridos. A coisa não está tão bonita como se pensa. Certo? Tudo sinal. Isso aqui é um sinal. Para mim, isso aqui é um sinal. É simples, não tem problema nenhum. Porque chave Pix você ainda dá para os outros, fica passando para tudo quanto é lugar. Só que tem um detalhe. É prenúncios, sinais, avisos. E eu fico atento nisso. Poder 360. Estados Unidos temem que Argentina dolarize economia, diz Massa. O ministro da Economia da Argentina e candidato à presidência do país, Sérgio Massa, disse na terça-feira que os Estados Unidos temem que alguém lhe diga que vão construir a economia usando a sua moeda. Será? Deu conotação de que foi os Estados Unidos que falou que não queria, mas será que os Estados Unidos não quer? Ou será que quer? O Paraguai é dolarizado. Será que eles não querem ou será que eles querem? Eu acho que eles querem, porque eles teriam controle do país. Quanto mais dólar o povo usar, mais controle tem. Então o que acontece? O candidato Sérgio Massa falou uma coisa dessa. E aí? E aí? Eu vou falar uma coisa para você. Mais um candidato que vai sumir do planeta lá da China, da Argentina. Os caras não vão votar mais nele, não. Aí fazer um adendo de ontem, de uma correçãozinha, do ministro que eu falei que era do PSB de bola, o França, ele é de portos e aeroportos. Nossa, tem um ministério só para porto e aeroporto. Nossa, é cada coisa, moço. O Brasil chega a ser ridículo com essas coisas, né? Mas vamos lá. Jornal Reuters. Resultado fiscal do Brasil e crescimento da China preocupam, dizem analistas, economistas chefes de bancos. Como assim? Economistas chefes, ou seja, os caras que falam para o banco mais para lá, mais para cá, mais para ali, mais para aqui. É o seguinte, aqui do Brasil, tá? Em evento promovido pelo Santander em São Paulo, o economista-chefe da BTG Pactual afirmou que o mercado financeiro hoje não acredita que o governo vai entregar as metas fiscais estabelecidas para os próximos anos. Ou seja, o governo vai gastar mais do que ele falou que vai gastar. Ponto. A China vai crescer menos do que ela falou que vai crescer. Ponto. Esse é o cenário do planeta e do Brasil. E aí? O Brasil vai crescer ou não? O Brasil vai afundar ou não? O que vai acontecer? Cenas do próximo capítulo. Rezemos, meus queridos. Rezemos. O buraco é mais embaixo. A coisa não está tão bonita aqui, não. As pessoas acham que está bonita. Frente ao planeta, o Brasil está lindo. Mas dentro do próprio Brasil, nós estamos horroroso. Eu estava vendo, inclusive, tem um negócio que eu nem sabia que existia, o tempo de descanso da Terra. Parece que tem que ficar 3 meses a Terra descansando. Não pode plantar nada na Terra para ela não desenvolver pragas e tralalá. E dentro disso daí, tem algumas culturas que não vão poder ser plantadas ou colhidas. Os caras fecham num calendário que cada região tem o seu lugar, cara. Um lugar chove num período, não chove no outro, faz aqui, faz lá. Nós não temos mais uma coisa... verão é verão, inverno é inverno, primavera é primavera, outono é outono. Não, isso não existe mais, acabou isso aí. As 4 estações não existe mais, não tem mais 4 estações. Tem uma loucura doida aí. Agora vamos lá. Vamos entrar aqui no arcabouço? Vamos lá. Infomoney.
Agenda econômica. A Câmara dos Deputados aprova texto base do novo arcabouço fiscal, mas deixa de fora mudança defendida pelo governo. O texto segue para sanção do presidente Lula. A aprovação marca o fim do teto de gastos, que vigorou por 6 anos. O que eles estão fazendo agora é o maior desastre que pode se imaginar. Estão tirando o teto de gastos. Ou seja, não tem mais nada punitivo, nada de controle, nada perigoso que controle o teto de gastos. Algo surpreendente. Uma loucura sem precedentes. Rezemos, meus queridos, pois o buraco é mais embaixo. A coisa não é tão bonita. E nos cabe rezar, rezar e rezar. Infomoney. Agenda fiscal. O governo decide retirar tributação de offshores. Sério? Vai tirar a tributação daqueles que estão mandando todo o dinheiro nosso para fora para se resguardar e se proteger lá fora? De medida provisória e enviar PL projeto de lei sobre o assunto. Taxação de fundos exclusivos também será encaminhada. Esse tudo bem. Taxação de fundos exclusivos. Os gajos criam fundo só para pagar menos imposto. Enquanto quem está movimentando a bolsa está tendo que pagar o imposto total. O movimento ocorre em meio a resistências da Câmara dos Deputados em aceitar manobra para votar mudança de carona em outras medidas provisórias. Ou seja, ontem teve muitas manobras. Manobras. Parecia um treinamento para tirar a carta de motorista. Tamanha quantidade de manobra que tinha. Só que no caso, estão guiando a nossa vida. Pois é, a irresponsabilidade deles afeta a nós. Pois é. Infomoney. Aumento de 9%. No que, professor? Na gasolina? Não. A Câmara aprova medida provisória que concede reajuste salarial a servidores federais. Texto segue para análise no Senado Federal. Ou seja, o governo vai aumentar mais gastos. Se o governo vai aumentar mais gastos, não tem mais teto. Bora explodir o país. Bora deixar uma dívida impagável. Bora arrebentar tudo, os limites que tiver e arregaçar o que tiver de dinheiro. Olha a situação que nós estamos. Olha a situação que nós estamos. Rezemos. Jornal Reuters. Governo quer reforçar tributação de patrimônio e renda em próximas etapas da reforma tributária, diz The Week. Governo quer reforçar tributação, aumentar imposto de patrimônio. Se você trabalhou, vai deixar uma casinha para a patroa ou para o seu filho, já se lascou. E renda. Quer aumentar a tributação então na renda? Imposto de renda? Vamos aumentar imposto de renda. Em próximas etapas da reforma tributária. Vocês estão entendendo ou não? A coisa está indo para o buraco, para o precipício. E nós estamos indo. E o governo está conseguindo aprovar todas essas loucuras. Aí volta esse API de novo, rapaz. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas... Infomoney. Órgão técnico. API, ou sei lá qual que é o nome, mas API, defende gestão centralizada e compartilhada de Conselho Federativo na tributária.
Nós estamos rezando, pedindo pelo amor de Deus, não vamos pegar e centralizar, tem que descentralizar. Não, o gajo quer centralizar tudo. Criação do colegiado tem provocado divergências no modelo de governança e temores de superpoderes para definições de políticas tributárias. Claro, você vai tirar o poder dos governadores que foram eleitos e vai dar poder para quem não tem voto nenhum. Olha o absurdo que tá isso aí, moço. Para com isso. Eu falo pra você que se apiei, rapaz do céu, não dá, hein? E você sabe quem que ele é? Ele é secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Ele é o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. A cabeça dele. Rapaz, esse cara, ele pensa, ele é mais esquerda do que o Haddad, rapaz. Nós estamos lascados. Moço do céu. Agora, existe uma energia por trás dos bastidores. Vamos ver qual que é a energia? Sabe qual que é? Além das muvucas que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia, porque a Ucrânia atingiu, matou 3 pessoas, viu? Tá atacando lá a Rússia. Você acha que a Rússia vai ficar quietinha? A Rússia está sendo bombardeada, cara, na capital. Você tem noção ou não? A Rússia está sendo bombardeada. O povo vai começar a cobrar, vai começar a apertar. Você já pensou um jato daqueles que foi F-16, que foi cedido? Os caras pegar, entrar lá, invadir lá e soltar mísseis ou coisa assim, fazer um terror lá na Rússia? O povo da Rússia vai falar assim, o que é isso? O Putin não está fazendo nada? O que é? Olha só o nível que nós vamos entrar. Mas vamos lá. Cenas do próximo capítulo. Para a gente ver as energias. Poder 360. Milei, o nosso Harry Potter da Argentina. Milei avança em pesquisas para a presidência da Argentina. Há 2 meses do primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, o candidato Javier Milei está avançando na corrida eleitoral, segundo 4 pesquisas nacionais de intenções de voto. Em média, tem 35,85% ante 30% dos votos que obteve na prévia. Sobe com força total. Por quê? Porque o cara está disposto a chutar o balde. Ou chuta o balde, ou o balde vai atrapalhar o nosso caminho. Meus queridos, essas são as energias das coisas. Essas são as novidades das coisas. O buraco é mais embaixo. Estou preocupadíssimo com a questão do arcabouço. Hoje a Bolsa vai falar se gostou ou não gostou. Eu acho que não. Principalmente porque ontem ela subiu um monte, 1,5. Então é uma bela de uma desculpa recuar bastante. Se subiu bastante, recua bastante. É uma bela de uma desculpa de recuo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Amanhã, atendimento, hein? Quinta-feira, se Deus abençoar, parece que vai bastante gente lá. Não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá, né? Espero que as pessoas que vão fazer retorno façam retorno realmente com problemas muito sérios, porque amanhã vai ser parada dura, hein? Pelo que eu estou vendo de pessoas falando que vão, não sei se vão de fato, né? É bastante gente. Então, eu chego lá às 6 horas, arrumo as coisas, quem tá lá acaba me ajudando a arrumar a cadeira, puxar a cadeira, distribuir as coisas, e depois eu pego e começo o atendimento. Quando precisa mexer com espíritos que precisa tirar alguma coisinha, eu tenho que esperar o defumação, né? O defumador terminar. Mas outras coisas só de saúde a gente consegue fazer. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.